you hear the people singing the song of angry men, which is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Musicais. A quem goste, a quem não goste, agora é um dos principais gêneros que tem, de filme, de peça, né? E é um gênero muito diverso, né? Muito intenso também, que consta com histórias desde histórias mais leves, mais de comédia, mais mágicas, sim, quanto histórias mais densas, mais pesadas, mais trágicas, sabe? Começando então com Os Miseráveis. Os Miseráveis, ou Les Mis para os íntimos, é um musical de 1985, né, que ficou famoso assim que ele ganhou uma adaptação no West End londrino, né, e então ele ficou mais famoso ainda quando ele foi parar na Broadway e finalmente ganhou um filme em 2012, dirigido pelo Tom Hooper, que é o mesmo diretor de O Discurso do Rei e Cats. Basicamente, a história do filme e da peça acompanham o livro do Victor Hugo, né, Os Miseráveis, que é um dos maiores clássicos da literatura, né, que é um romance social que fala muito sobre pobreza e sobre revolução, sobre temas sociais muito importantes. Tem vários personagens, é uma história bem épica, digamos assim, e o filme capta muito bem essa vibe, sabe? O filme, ele tem alguns defeitos, em especial a trilha derrapa em alguns momentos. Eu acho que o Valjean do Hugh Jackman podia ser melhor, mas é um filme que consegue capturar muito bem a essência da peça. É um filme bem denso, que tem em torno de 3 horas, então é todo cantado. Inclusive, isso é um ponto que algumas pessoas que assistem criticam, acham que ele é meio cansativo, porque ele é todo cantado, porque ele tem 3 horas. A peça, assim, é muito de gosto, sabe? Eu acho que usar isso como argumento para desvalidar o filme não é legal. Em número 2, temos Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco do Rua Fleet, né? É uma peça de 1979, criada pelo grande Stephen Sondheim, que é um dos maiores compositores que tem de teatro musical. Uma história de vingança, né? Envolvendo um barbeiro que é afastado da família, e daí ele retorna a Londres, e lá ele faz uma parceria com a Sra. Lovett, que é uma dona de uma loja de tortas, e os dois então começam a fazer um negócio no qual ele mata as pessoas e ela faz tortas com a carne humana. O filme, ele é de 2007 e foi dirigido pelo Tim Burton. E assim, é um filme do Tim Burton, né? Ele traz todos os elementos de quase todos os filmes do Tim Burton. Então tem inclusive Johnny Depp como protagonista, tem a Helena Bonham Carter também atuando como uma das principais. No caso, os dois fazem o casal, entre aspas, principal, né? Muitas músicas foram cortadas, por exemplo, Kiss Me é música linda que foi cortada do filme. Quem coordenou a parte musical foi o próprio Sondheim. Então é uma trilha que, mesmo que corte muita coisa, ela corta coisas que funcionam mais no palco, sabe? Inclusive tem uma montagem de 1982 que é muito boa, inclusive eu prefiro mais que o filme, mas é bem mais difícil de achar para assistir, e é talvez a obra-prima do Sondheim, sabe? E eu tenho muitas coisas para falar sobre ele, mas fica para outro momento. E então, em terceiro lugar, temos Rocky Horror Picture Show. Esse filme é um filme que é um dos maiores filmes cult da história, né? Ele é um filme que não teve muito sucesso inicialmente. Ele é um filme que fala sobre questões muito importantes, assim, de LGBTQIA+, né? Questões de gênero, questões de sexualidade, especialmente, né? Ele é um filme que fala muito sobre liberdade sexual, e é um filme que ficou muito famoso após as sessões da meia-noite, né? Ele foi reconhecido como um dos maiores musicais de todos os tempos. E é um filme que é muito interessante. É um filme que também é baseado numa peça que foi criada pelo Richard O'Brien, que faz o mordomo Riff Raff no filme, né? E é assim, uma história espetacular, né? Muito importante, que mistura terror trash, terror B com ficção científica. Então é uma grande homenagem a esses gêneros, né? Ele tem um lugar muito especial na minha vida, ele é muito importante pra mim em alguns processos meus. Em seguida, no quarto lugar, temos Cabaré. O filme foi dirigido pelo Bob Fosse, né? Que é um importante nome no meio do teatro musical, né? Ele é um coreógrafo que também trabalhou em Cabaré
na Broadway, né? E que aqui adapta a peça de uma maneira diferente pro cinema, né? Mudando bastante a história, mudando bastante os personagens, reduzindo um pouco as músicas. Eu sei que o filme, ele é muito impactante, né? Ele se passa na Alemanha, um pouco antes da ascensão do nazismo. Se passa no cabaré Kit Kat Club, no qual tem a Sally Bowles, que é uma cantora, que é uma artista, assim. E daí é um filme que lida muito com questões como androginia, com várias críticas e músicas irônicas que falam sobre o contexto. Agora, as músicas, mesmo que um pouco escassas, às vezes, mas são muito poderosas, assim, sabe? Tem hinos da Broadway lá, sabe? Maybe This Time, Cabaré, que é uma das músicas mais conhecidas do teatro musical, que no filme tem uma versão incrível pela Liza Minnelli. Seguindo, então, em quinto lugar, temos Chicago, que também é do Bob Fosse, né? Só que, no caso, é um filme de 2002, que é baseado na peça de 1975. É uma ótima adaptação, na real, eu acho que é até melhor que a peça em vários aspectos. É um filme vencedor de vários Oscars, né? Ele é um filme também muito, muito famoso, assim, e talvez seja um dos mais acessíveis, especialmente para quem tá começando. Ele tem muito uma pegada jazz, né? Ele conta a história da Roxy Hart, que mata o amante, daí ela é presa e na prisão ela encontra mais mulheres assim que mataram os maridos, incluindo Velma Kelly, que era uma cantora de jazz. E daí basicamente a história foca nas duas e fala muito sobre essa obsessão da mídia sobre casos de violência, como nós somos atraídos por tragédias, né? Sobre corrupção, sobre justiça. Daí tem a figura do Billy Flynn, né? Além de também questões de empoderamento feminino, que inclusive rende um dos clássicos da Broadway, né? Que é o Cell Block Tango, né? Que, nossa, é uma cena, assim, incrível e que eu acho que tem sua melhor versão nesse filme, sabe? Como sexto lugar, eu trouxe Grease. Grease é um filme que é um clássico dos anos 70, né? Que é baseado numa peça mais antiga, que também é da Broadway, e é um filme que nos tempos atuais tem sido questionado muitas coisas como a mensagem final. Agora, é um clássico do cinema também, né? Inclusive, é um dos filmes que lançou o John Travolta, e também talvez seja um dos títulos mais famosos da Olivia Newton-John no cinema e na música, né? Porque a trilha sonora de Grease é super conhecida, tipo You're the one that I want, you are the one that I, honey, the one that I want. Enfim, a trilha de Grease, assim, é muito icônica, né? Então, apesar do final ser um pouco questionável, digamos assim, agora vale muito a pena ser assistido. Daí eu trouxe dois títulos mais antigos, assim, como sétimo e oitavo lugar: Cantando na Chuva e West Side Story. Cantando na Chuva é o famoso musical Singing in the Rain, né? Que tem aquele número clássico que eu acho que todo mundo conhece. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Aposto que muitas pessoas conhecem essa cena, já viram essa cena, já ouviram essa música, agora não sabem sobre o que é o filme, nunca viram um filme. Eu acho que ele é um filme que é muito importante porque ele fala muito sobre a transição do cinema mudo para o cinema falado. Musicalmente, ele tem vários momentos muito legais, como Moses Supposes, né, de dança também, sabe? A dança do filme é muito bem feita, até porque tem o Gene Kelly, que é um dos ícones do cinema musical, né? Ainda há muito preconceito em cima de filmes antigos, musicais antigos, que as pessoas mais jovens costumam não curtir muito ver os musicais antigos, porque não sei, porque ele é muito importante para a história não só dos musicais, mas também do cinema. Então eu diria que é um filme essencial para ser visto, especialmente por quem quer seguir na área de cinema. West Side Story é baseado numa peça mais antiga, né, de 59, se eu não me engano, que é um trabalho do Leonard Bernstein na música, que é talvez um dos maiores musicais de todos os tempos da Broadway, né, que é basicamente uma versão de Romeu e Julieta, um pouco alterada, assim, só que encaixando no contexto da época, né, com brigas de gangues, então também com o preconceito que se havia com pessoas latinas. Daí tem muito uma questão social, assim, inclusive é um dos primeiros, se não o primeiro musical mais famoso, assim, a abordar essa questão. E é um filme que, como adaptação, ele é muito bom também. É uma história muito trágica e tem clássicos também da Broadway lá, sabe? Tipo, tem Tonight, tem Maria, tem
America, sabe? Músicas que são muito conhecidas até por pessoas que não costumam ouvir musical, sabe? Como nono lugar, eu trago Hair, que é baseado também numa peça, né? Na verdade, tipo, pouquíssimos títulos dessa lista não são baseados em peças da Broadway ou off-Broadway, né? Inclusive, ficou mais famoso pelo filme, o filme de 1979, né? Um baita filme e que muda algumas coisas ainda quanto à peça, né? Especialmente o final, assim, que torna o final do filme muito mais impactante, né? Essa mensagem contra a guerra do Vietnã. A história, na real, ela fala muito sobre a cultura hippie dos anos 70, né? Sobre liberdade sexual, sobre direitos civis. É uma peça barra filme muito ousada para a época, muito transgressora e muito importante para a história da Broadway, né? Que foi, inclusive, um dos primeiros grandes hits do off-Broadway, né? No 10º lugar, A Noviça Rebelde. É uma história que começa bem leve ou aparentemente leve, porque fala sobre uma freira e sobre crianças cantoras. Gradualmente a história vai ganhando um tom bem adulto, entre aspas, sabe? Daí puxando uma questão novamente de nazismo, de fuga do nazismo, né? De perseguição política, de resistência artística. E a história fica bem tensa, assim. É um filme mais longo, mais antigo. É um dos musicais mais importantes da história, sim, tanto a peça quanto o filme, e também um marco para a história do cinema, né? E essa é a minha lista. Espero que tenham curtido. Comentem aqui caso tenham visto algum desses filmes, né? Caso tenha algum que gostaria de sugerir, até porque eu penso fazer mais um depois sobre teatro musical. Então é isso e até a próxima. Num futuro distante lembrarão deste arrogante e então só dirão: aqui jaz o pobre Jack.